Saudações a todos! Nós vamos trazer para a nossa experiência, para a nossa reflexão, o capítulo 16 do livro Instruções Psicofônicas, em que Arnaldo Rocha, participante do grupo Meimei, nos traz a transcrição de uma psicofonia do Chico Xavier, né? Em que esse companheiro vai nos trazer a sua amarga experiência, como é o título aqui deste capítulo, né? Então vamos lá. Na noite de 24 de junho de 1954, tivemos a agradável e comovente surpresa da visita de um companheiro que tempos atrás fora assistido pelos instrutores espirituais por intermédio de nosso grupo. Lembramo-nos de que em seu primeiro contato conosco trazia a mente obcecada por visões de ouro. Regressando às nossas tarefas na noite mencionada, deixou-nos a sua amarga experiência, que constitui em verdade uma grande lição para nós todos. Através dela, podemos observar como as ideias inferiores com o tempo se cristalizam em nossa alma, impondo-nos aflitiva fixação mental decorrente de nossas próprias criações íntimas. O irmão F, nome pelo qual passaremos a designar o companheiro cuja mensagem vamos transcrever, foi na acepção comum do termo. Aliás, foi na terra grande banqueiro. Certamente não foi um criminoso na acepção comum do termo, mas pelo conteúdo espiritual de suas manifestações, parece haver sido um desses homens nem frios nem quentes do símbolo evangélico, que trazendo a mente amornada na ideia do ouro durante a existência na carne, ficou por ela dominado em seus primeiros tempos, além da morte. É o símbolo evangélico do Apocalipse de João, né? Em que temos lá, oxalá não fosses frio nem quente, né? Aliás, oxalá fosses frio ou quente, porque a dificuldade é ser morno, né? Tanto que ele fala, a mente amornada. Mente amornada é o estado em que podemos nos demorar uma encarnação inteira. Ele não era um criminoso, como propriamente entendemos o crime, né? Mas ele vai nos relatar a experiência e nós vamos ver que ele tinha a mente amornada na ideia do ouro. Então, é a mente presa à ideia do ouro e com difíceis possibilidades de mudança por estar nesse amornamento. Por isso que é oxalá fosse frio ou quente, que é mais fácil nós sairmos deste quadro do que se estivermos nessa situação de acomodação, nessa mornidade. Então vamos ver o depoimento dele. Senhores, perdoai-me o tratamento, entretanto não me sinto ainda à altura de chamar-vos amigos ou irmãos. Sou apenas um mendigo de retorno ao vosso templo de caridade, a fim de agradecer ou simplesmente um homem desencarnado em tremenda guerra consigo mesmo, para não se arrojar ao abismo da loucura, porquanto a loucura, quase sempre, resulta de nossa inconformação ante a realidade das situações e das coisas. Isso já aprendemos muito, né? É uma forma de fuga, a loucura diante da inconformação. Com a aprovação de vossos orientadores, venho trazer-vos o meu reconhecimento e algo de minha amarga experiência como aviso de um náufrago aos viajantes do mundo. Quantas vezes afirmei que o dinheiro era a solução da felicidade? Quanto tempo despendi acreditando que a dominação financeira fosse o triunfo real na terra? No entanto, a morte me assaltou em plena vida, assim como o tiro do caçador surpreende o pássaro desprevenido no mato inculto. Como foi o meu desligamento do corpo físico e quantos dias dormi na sombra,
por agora nada sei dizer. Sei hoje apenas que acordei no espaço estreito do sepulcro com o pavor de um homem que se visse repentinamente enjaulado. Sufocava-me a treva espessa. Horrível dispneia agitava-me todo. Queria ar puro, respirar, respirar. E gritei por socorro. Meus brados, contudo, se perdiam sem eco. Ao cabo de alguns instantes, notei que duas mãos vigorosas me soergueram e vi-me, depois de estranha sensação, na paz do campo, sorvendo o ar fresco da noite. Que lugar era aquele? Uma casa sem teto? De repente, a cambalear, reconheci-me rodeado de grandes caixas fortes. Ao frouxo clarão da lua, reparei que essas caixas fortes surgiam milagrosamente douradas. Tateei-as com dificuldade. Percebi palavras em alto relevo e verifiquei que eram túmulos. Espavorido, transpus apressado as grades daquela inesperada prisão. Vi-me semilouco na via pública. Devia ser noite alta. Na rua, quase ninguém. Um bonde retardado apareceu. Achava-me doente, inquieto e exausto, mas ainda encontrei forças para clamar: condutor, condutor! O homem, porém, não me ouviu. Caminhei mais depressa, tomei o veículo em movimento e consegui a situação do pingente anônimo. Todavia, com espanto, observei que o bonde era todo talhado em ouro. As pessoas que o lotavam vestiam-se de ouro puro. O motorneiro envergava uniforme metálico. Intrigado, sentia medo de mim mesmo. E para distrair-me, tentei estabelecer uma conversação com vizinhos. Os circunstantes, porém, pareciam surdos. Ninguém me ouvia. Vencendo embaraços indefiníveis, alcancei minha residência. As portas, no entanto, jaziam cerradas. Esmurrei, chamei, supliquei, mas tudo era silêncio e quietação. E quando fitei o frontispício do prédio, o ouro me cercava por todos os lados. Acomodei-me no chão de ouro e tentei conciliar debalde o sono, até que manhãzinha, a porta semiaberta, permitiu-me a entrada franca. Tudo, porém, alterara-se em minha ausência. Ninguém me reconheceu. Fatigado, avancei para meu leito, mas o velho móvel apresentava-me-se agora em ouro maciço. Senti sede e procurei a água simples, entretanto o líquido que jorrava era ouro, ouro puro. Faminto, busquei nosso antigo depósito de pão. O pão, todavia, transformara-se. Era precioso bloco de ouro de cuja existência até então não tinha qualquer conhecimento em nossa casa. Meditei, meditei, todos os meus afeiçoados como que conspiravam contra mim. Não passava de intruso em minha própria moradia. Dia terrível aquele em que reassumia ou tentava reassumir o meu contato com os seres amados que naturalmente me deviam assistência e carinho. Depois de vastas reflexões, julguei-me dementado. Assinalei dentro de mim a necessidade do amparo religioso. Iniciei dolorido exame de consciência. Seria eu católico? Em verdade, se eu me houvesse consagrado à religião, não teria outra escola de fé. Colaborara no erguimento de instituições pias. Conhecia pessoalmente o senhor arcebispo. Convivera com sacerdotes. Frequentava de quando em quando as igrejas por imperativos da vida social. Conhecia as obrigações do culto exterior. Ai de mim, porque não obtinha o repouso necessário? Passou o dia e veio a noite. Alta madrugada, tornei à via pública e nela perambulei vacilante,
procurando através dos templos alguma porta que se me descerrasse acolhedora. As igrejas, no entanto, estavam repletas, movimento enorme. Mais tarde vim a saber que outros desencarnados como eu imploravam socorro. Vagueei, até que atingi um santuário de bairro humilde. Então, nós estamos percebendo que ele está preso a uma fixação mental, né? O ouro traduzindo ali essa fixação no ganho, né? Fez com que ele ficasse preso a esse quadro de mentalização. Então, tudo que ele olhava, ele via ali se manifestando como ouro, né? Se apresentando como ouro. E estranhava o silêncio ali de todos que não o ouviam, porque ele não tinha ainda se dado conta de que estava desencarnado. Portanto, aqueles encarnados com quem ele tentava se comunicar, evidentemente que não o ouviam, né? Continuando. Mais tarde vim a saber, vagueei até que atingi um santuário de bairro humilde. Amanhecia. Vários grupos de crentes chegavam para a missa. Gente simples, gente pobre, entrei. Conturbado e aflito, senti necessidade da confissão. Afinal, eu era um católico que relaxara a própria fé. Sem que ninguém me escutasse os apelos, pedi a presença de um padre. Avancei para o confessionário e pus-me de joelhos. Mas em poucos momentos o confessionário convertia-se para mim num guichê de banco. Sobressaltado, ergui meus olhos para o altar. O altar, porém, transformara-se em cofre forte. Intentei consolar-me com a visão do missal, mas o livro do culto, de repente, surgiu metamorfoseado num velho livro de minha propriedade em que eu lançava às ocultas as minhas notas de rendimento real. Diligenciei isolar-me, temi a loucura completa. Ainda assim, levantei meu olhar para a imagem da Virgem Maria. Naturalmente, ela teria pena de mim. Contudo, ante a minha atenção, a imagem reduziu-se a uma joia de alto preço. Fez-se toda de ouro puro. Voltei-me para dentro de mim. Busquei orar, sem poder. A missa começara e tive a esperança de que o momento reservado à comunhão eucarística seria aquele da visitação do Santíssimo Sacramento. O Santíssimo purificaria o lugar em que eu, pecador, me encontrava. Todavia, quando alcei meus olhos para o sacerdote, que empunhava então o cálice sagrado, notei que as hóstias eram moedas tilintantes. Horrorizado, tentei reconfortar-me com a visão da cruz. Procurei acima do altar que se havia erigido em cofre forte, mas a cruz transformou-se também num grande cifrão. Ó Deus, que restava então de mim, senão o usurário vencido? Apavorado, tornei à rua. Senti agora mais sede, muita sede. Voltei-me para o corpo da igreja como um filho expulso do próprio lar. Contudo, não mais a vi. Apenas estranha voz, no alto, gritou aos meus ouvidos, ensurdecedoradamente. Amigo, os filhos de Deus encontram nas casas de Deus aquilo que procuram. Procuravas o ouro encontraste. Qual mendigo desamparado, fugi sem destino. Queria agora apenas água pura, que me dessedentasse. Conhecia a cidade. Demandei uma caixa d'água que me era familiar no alto do bairro de Santo Antônio. Esse bairro em Belo Horizonte. Na nota do organizador nós vemos. A água ali corria em jorros. Podia debruçar-me. Podia beber como se eu for um animal. E prostrado, não mais de joelhos, mas de rastros, imploraria a graça de Deus. Achei água corrente,
a água límpida visitada pela luz do sol, e estirei-me no chão. Mas no momento preciso em que meus lábios sequiosos tocaram o líquido puro, apenas o ouro apareceu. Reconheci haver descido à condição de um alienado mental. Lembrei-me então de velho amigo, Cícero Pereira. Aqui na nota nós temos que ele reporta-se a Cícero Pereira, batalhador da causa espírita em Minas Gerais, cuja palavra figura também neste livro, né, em outra manifestação. Bom, lembrei-me do velho amigo Cícero Pereira. Cícero era espírita e por esse motivo tornou-se para mim alguém que eu supunha, em minha triste cegueira, haver deixado na retaguarda da loucura. Bastou a recordação para que a voz dele se me fizesse ouvida. Acudia-me ao chamado. Amparou, conversou comigo. Depois de algumas horas de esclarecimento que eu não pude aquilatar com segurança, trouxe-me para junto de vós. Sobre a mesa que vos serve, depararam-se-me folhas impressas que me pareceram cédulas valiosas. Esforcei-me por fixar o Evangelho que compulsáveis no estudo, mas contemplando o livro divino, nele identifiquei apenas um livro de cheques. Não obstante atordoado, registrei-vos a palavra consoladora. Fui socorrido. De imediato, quase nada pude reter de vossos apelos e ensinamentos. Contudo, depois de alguns dias, o benefício das exortações recebidas renovou-me o íntimo, e de amigos espirituais que presentemente me ajudam à recuperação, aceitei a incumbência de lidar com os associados de meu pretérito, velhos conhecidos e amigos que manejam o dinheiro do mundo para que através deles algo realizar que me possa refazer a esperança. Desde então, tenho falado em espírito com mais de 1000 pessoas, com mais de 1000 depositantes de ouro e preciosidades, suplicando atenção para a caridade. Entretanto, qual aconteceu com as sentinelas da vida espiritual que me buscavam no outro tempo, tenho visto apenas ouvidos de mármore, cabeças de pedra e corações de gelo. Somente agora, nessa semana, atingi um grande resultado. Aproximei-me com êxito de um homem que guardava algumas economias. Pude abeirar-me dele e dar-lhe um pensamento, oferecer um cobertor a uma viúva pobre. Ele acatou a sugestão, comprou o cobertor e, em minha companhia, ele mesmo entregou essa esmola de agasalho a quem tinha frio. Então, pela primeira vez, depois da morte, uma nova alegria brotou de minha alma. Tenho hoje a ventura de crer que as visões do ouro terrestre ficarão para trás. Doravante espalharei de coração erguido a Jesus o ouro do trabalho, o ouro do pão, o ouro da água, o ouro da prece. Ó Senhor, que esses fios de algodão dados de boa vontade me envolvam também agora. Sejam eles o primeiro sinal de minha definitiva renovação, à luz da prece de reconhecimento que venho feliz partilhar convosco. Senhores, muito obrigado. Que Deus vos recompense. F. Então ele encontra um alento, né, quando ele se lembra daquele amigo, ou seja, ao lembrar-se daquele amigo, ele estava lembrando-se do que aquele amigo passava, do que aquele amigo
que era espírita, propunha, né, a imortalidade da alma, a continuidade da vida, né, a lei de causa e efeitos, o processo reencarnatório, a pluralidade dos mundos. Então, tudo isso, né, fez com que ele, ao voltar-se a essa luz do entendimento, conseguisse aos poucos se colocar em condições junto àquele grupo em que ele é levado, né? Esse grupo Meimei, e ali socorrido, acolhido, né? Porque os espíritos eles ficam acolhidos nos centros espíritas sérios, né? Ficam acolhidos, participam do aprendizado junto a espíritos e junto a espíritos encarnados, que são os trabalhadores da casa, né? E assim ele se recompôs. E o que o ajudou e tem ajudado, o que o ajudou na época a recompor-se, foi justamente o trabalho de agir ao contrário do que ele fazia, né? Ou seja, ao invés de estimular os ganhos, né? Estimulando ali aqueles que ganham a ter um olhar, né? E ele consegue, depois de muitas negativas, né? E ele mesmo diz, como ele também tinha ouvidos de mármore, tantos outros, né? A quem ele buscou também com ouvidos de mármore, cabeças de pedra e coração de gelo. Mas ele consegue esse primeiro, né? De outros que por certo ele encontrará. Ele consegue, junto deste primeiro, realizar algo que mexeu muito com ele, né? Levar ali um cobertor para aquele que tinha frio. Então, que fiquem para nós essas reflexões. Que fiquemos em paz. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo. Instruções dos Espíritos. O egoísmo. Por Emmanuel, em Paris, 1861. O egoísmo, esta chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra, pois retarda seu progresso moral, e é ao Espiritismo que está reservada a tarefa de fazê-la elevar-se nas ordens dos mundos. O egoísmo é, então, o objetivo para o qual todos os verdadeiros cristãos devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Digo coragem, pois é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer aos outros. Que cada um empregue todos os seus esforços em combatê-lo em si mesmo, já que esse monstro devorador de todas as inteligências, este filho do orgulho, é a causa de todas as misérias aqui na terra. É a negação da caridade e, consequentemente, o maior obstáculo para a felicidade dos homens. Jesus vos deu o exemplo pela caridade, e Pôncio Pilatos o do egoísmo. Enquanto o justo vai percorrer as santas estações de seu martírio, Pilatos lava as mãos, dizendo: "Que me importa?" E disse aos judeus: "Este homem é justo, por que quereis crucificá-lo?" E, no entanto, deixa-o ser conduzido ao suplício. Se o cristianismo ainda não cumpriu sua missão por completo, é por causa da luta que se trava entre a caridade e o egoísmo, que invadiu o coração humano como uma praga. É a vós, novos apóstolos da fé, esclarecidos pelos espíritos superiores, que cabe a tarefa e o dever de destruir este mal para dar ao cristianismo toda a sua força e limpar o caminho dos obstáculos que impedem sua marcha. Expulsai da terra o egoísmo, para que ela possa elevar-se na escala dos mundos, pois está no tempo de a humanidade envergar seu traje de luta. Para isso, é preciso inicialmente expurgar o egoísmo dos vossos corações. Aqui Emmanuel deixa muito claro o que é necessário para que nós, humanos, consigamos dar o próximo passo na nossa evolução. É necessário que nós consigamos superar o nosso egoísmo. O egoísmo nos faz ficarmos isolados dentro de nós mesmos
ele faz com que nós só enxerguemos a nós. Quando Jesus disse, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, usando o próprio indivíduo como referência de amor, de correção, para se conquistar o reino de Deus, para merecer estar dentro do que se espera que se tenha para merecer aí estar num lugar melhor, que é o que a gente chama de reino de Deus, né? É o próximo passo evolutivo. Ele fez do egoísmo uma coisa execrável, porque o egoísmo é o contrário da caridade. Uma pessoa egoísta não consegue ser caridoso, porque para ser caridoso é preciso pensar no outro, mais até do que em nós mesmos. Quando a gente pensa no outro e resolve ajudar o outro, quando a gente se importa verdadeiramente com o outro, o egoísmo, a individualidade, perde toda a razão de ser. Continuando nossa leitura, Pascal, na cidade de Sens, em 1862, psicografou o seguinte: se houvesse amor entre os homens, a caridade seria melhor praticada. Mas, para isso, seria preciso que vos esforçasseis no sentido de libertar os vossos corações dessa couraça, a fim de ficardes mais sensíveis ao sofrimento do próximo. A indiferença mata todos os bons sentimentos. O Cristo atendia a todos. Qualquer um que a ele se dirigisse era sempre atendido. A mulher adúltera ou o criminoso eram igualmente socorridos. Ele nunca temia que sua própria reputação viesse a sofrer com isso. Quando então o tomareis como modelo de todas as vossas ações? Se a caridade reinasse na terra, o mal não dominaria. Ele fugiria envergonhado e se esconderia, pois se encontraria deslocado em toda parte. O mal então desapareceria. Ficai bem convencidos disto. Interessante como Pascal deixa bastante explícito aqui que Jesus é o modelo mesmo. Jesus fazia tudo o que era correto. Se nós quiséssemos realmente acertar, deveríamos tomar o Cristo como modelo para tudo, em todos os momentos. Ele atendia as pessoas sem se preocupar em ser desmerecido com isso. Ele se importava com a solução do problema da pessoa, com o socorro. Ele se preocupava em colocar a pessoa no caminho. E a pessoa seguia o seu caminho, baseado no rumo que o próprio Cristo indicava para elas. E ele nunca se sujou por isso, muito pelo contrário, ele se engrandeceu ainda mais, porque esse é o caminho correto. As pessoas, de modo geral, procuravam evitar os conhecidos como errados, né? Adúlteros, criminosos, pessoas assim, eram evitadas pela sociedade, porque as pessoas achavam que que ia arranhar a própria reputação só de estar em relação com essas, só de conversar com eles. E não é bem assim. Nós temos que começar a praticar essa trilhagem do caminho que o Cristo nos indicou. Nós temos Ele. Ele é o maior exemplo para tudo de certo, tudo de bom, tudo de adequado para que nós sejamos felizes. Então, por que não segui-lo, né? Começai dando exemplo vós mesmos, ele diz. Sede caridosos para com todos, esforçai-vos para não vos preocupar com aqueles que vos desprezam. Deixai a Deus o cuidado de toda justiça, pois a cada dia em seu reino ele separa o joio do trigo. O egoísmo é o sentimento oposto da caridade. Sem a caridade, não haverá paz alguma na sociedade. E digo mais, não haverá segurança. Com o egoísmo e o orgulho que andam de mãos dadas, haverá sempre uma corrida favorável ao espertalhão, uma luta de interesses em que são pisoteadas as mais santas afeições, em que nem sequer os laços sagrados da família são respeitados. Mais uma vez aqui, ele traz a importância da caridade, do amor, para que haja uma regulação social justa, adequada, verdadeira, porque sem ela o egoísmo seria a lei. E em sendo assim,
se cada um pensasse em si, não se respeitaria realmente nem os laços sagrados da família, porque acima do egoísmo, quando a pessoa é egoísta, não existe nada. Não existe nem os laços de família para segurar, para colocar um freio nas possibilidades de erro e de paixões que as pessoas levam a cabo. Nessa semana eu estive falando sobre isso interessantemente e lembrei que muitas vezes no nosso convívio normal, o que nós achamos que é apenas concorrência ou sobrevivência, o que socialmente foi convencionado achar que eram coisas assim naturais, até aceitáveis, na verdade são ações egoístas que prejudicam outras pessoas, que a gente precisa rever. Porque muitas atitudes que são vistas como atitudes profissionais, por questões de se estabelecer no trabalho, nem sempre são moralmente corretas. Elas podem ser profissionalmente corretas, mas moralmente não são. Por exemplo, se tem um colega de trabalho conosco que trabalha bastante, que é honesto, que é correto, que faz todas suas obrigações, mas que não consegue, por questões de personalidade, se destacar, ele não consegue falar do trabalho dele ou valorizar o trabalho dele assim, falando como um bom vendedor faria, e nós que se não fazemos tão bem quanto o trabalho, mas que somos muito bons às vezes na conversação e que conseguimos, como se convencionou dizer, vender o nosso peixe, nos destacamos mais porque falamos bem melhor a respeito do serviço que nós fazemos do que esse profissional que profissionalmente é melhor. Quando a gente faz isso e se destaca mais que ele, é uma forma indireta de agir com egoísmo, porque nós estamos pensando em nós e não estamos pensando que o outro que trabalhou mais e melhor que nós não conseguiu destaque só porque ele não soube falar, não soube vender o peixe. Quando você vende o seu peixe mais do que o do outro, que é mais merecedor que você, e fica com um lugar de destaque que deveria ser dele, é uma desonestidade, que as pessoas não entendem como desonestidade. A sociedade entende isso como concorrência, como natural, mas moralmente observando essa situação, não é. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas, sempre avaliar. É por isso que Jesus pede para que nós nos coloquemos no lugar do outro, para que nós amemos a Ele como amaríamos a nós mesmos. Porque se você se coloca nesse lugar e você percebe que você não gostaria de ser passado para trás por uma pessoa que é bem melhor vendedor do que profissional, se você não quer para você, absolutamente não faça para o outro. Essa é a medida. Deus, através do Mestre Jesus, nos passou a receita da felicidade. Só que a gente prefere as nossas receitas, as nossas espertezas, as nossas ligeirezas, né? E acaba errando muito moralmente com as pessoas. Vamos dar sequência aqui à nossa leitura. A fé e a caridade. Um espírito protetor, em Cracóvia, 1861. Eu vos disse recentemente, meus queridos filhos, que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de torná-los felizes. Deveria ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Podereis encontrar, em verdade, impulsos generosos até mesmo junto a pessoas sem religião, mas essa caridade verdadeira, que apenas se exerce pela abnegação, pelo sacrifício constante de todo o interesse egoísta, somente pela fé poderá ser inspirada. Nada além dela nos dá condições para carregar com coragem e persistência a cruz desta vida. Interessante como esse texto dele endossa o que nós falamos antes a respeito da caridade, do egoísmo e do amor, porque a fé ela catalisa essa possibilidade de fazer a caridade. Ela dá a certeza de que nós estamos no caminho certo. E ele continua: meus filhos, é em vão que o homem ansioso de prazeres tenta se iludir quanto ao seu destino aqui na terra, achando que deve se ocupar apenas da sua felicidade. Deus nos criou com a certeza de sermos felizes na eternidade. Por isso, a vida terrena deve servir exclusivamente para o aperfeiçoamento moral.
que se adquire mais facilmente com o auxílio dos órgãos físicos e as exigências do mundo material, que devem ser supridas. Além do mais, os problemas comuns da vida, a diversidade dos gostos, das tendências e das vossas necessidades, são um meio de vos aperfeiçoardes, exercitando-vos na caridade. Portanto, apenas à custa de concessões e de sacrifícios mútuos é que podeis manter a harmonia entre elementos tão diversos. E ele diz aqui claramente que as necessidades da vida nos fazem progredir, porque aqui na Terra nós não estamos para gozar da vida, nós estamos para aprender, para superar os nossos defeitos. Nós estamos aqui para crescer. É aqui o laboratório onde nós fazemos as nossas experiências, onde nós nos provamos, onde nós exercitamos o que aprendemos. Ele diz aqui textualmente: nós fomos feitos por Deus para sermos felizes na eternidade, não aqui neste momento em que nós passamos na Terra. Este momento é um momento de ajuste, é um momento onde nós temos que focar em nosso aperfeiçoamento moral. Por isso que existe dor. Imagina se a gente tivesse que ser feliz num mundo de tanta dor, de tanto desequilíbrio, onde o mal prevalece, seria um contrassenso praticamente. E ele continua aqui: tendes toda a razão ao afirmar que a felicidade está destinada ao homem aqui na terra, se a procurais na prática do bem e não nos prazeres materiais. A história da cristandade nos fala de mártires que foram para o suplício com alegria. Hoje, na vossa sociedade, para serdes cristãos, não é necessário nem o sacrifício do mártir, nem o sacrifício da vida, mas única e simplesmente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar sempre e se a fé for a vossa sustentação. Então ele finaliza aqui o raciocínio dele, deixando para a gente bastante certeza de que nós vamos triunfar se a caridade nos inspirar sempre e se a fé for a nossa sustentação. Porque sem a fé para sustentar a nossa caridade, ela se esvai, ela fica sem base, ela fica sem propósito. Porque fazer o bem para os outros por nada, só por fazer, não faz sentido. Para quem raciocina só com a lógica e mais nada, fazer o bem não faz sentido. O que faz sentido para quem pensa só assim é o egoísmo. Só que com a fé a gente entende que o egoísmo é um câncer. Ele nos corrói e ele nos mantém cativos neste lugar, neste momento, neste lugar onde não é para que nós sejamos felizes definitivamente. Esse é o lugar de aprendizado, de sofrimento, é o laboratório, é a Terra. A Terra não é o lugar onde nós estamos destinados a ficar e sermos felizes. Aqui é como um hospital, como uma casa de correção, é onde nós estamos para nos ajustarmos. Por isso não é possível a felicidade aqui. Por isso que é interessante que nós, através da fé, exercitemos a nossa caridade, para sermos úteis verdadeiramente, para merecermos sair daqui e vivermos felizes, alhures, vivermos felizes em outro lugar, onde Deus destinou para que nós vivamos felizes. E a felicidade verdadeira é a felicidade que Deus reservou para nós. Não é essa felicidade que se acredita ter aqui na Terra. Aqui a gente tem uma felicidade muito, muito débil, muito relativa, muito pequena, muito fraca. São momentos muito pequenos de felicidade muito fraca. Então, façamos o máximo esforço para que esse momento que estamos aqui na Terra seja muito bem aproveitado, para que nós possamos merecer um lugar melhor fora da Terra, porque aqui não é o nosso lugar definitivo. Tenhamos isso sempre em mente.